noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus é magnífico, está aqui no nosso meio, está conosco e vai se manifestar na nossa vida. Eu e você seremos tocados por Deus, e Deus vai apaziguar o nosso coração para que possamos juntos glorificar o nome dEle e vivermos aquilo que Ele estabeleceu para a nossa vida. Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 6. Glória. Amém. Você que encontrar, glorifique o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus te louva. Abre os seus lábios e dê a sua oração, a sua adoração a Ele. Obrigado, Pai. Glória a Deus. João 6, versículo 16. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Está escrito assim: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar e entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram ao seu destino. Amém. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estava ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Amém? Amém. Feche sua Bíblia, coloque na cadeira, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, te bendizemos, te damos toda a honra, a glória, o louvor. Sabemos, ó Deus, que nas tuas mãos está a força, está o poder, e sabemos que nada e nem ninguém pode resistir às tuas mãos. Por isso, Deus, estamos aqui para que o Senhor faça separação entre luz e trevas, para que apenas o Espírito Santo do Senhor seja livre para se manifestar, para se mover sobre a nossa vida e fazer, ó Deus, com que a nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos, as nossas emoções sejam todos, ó Deus, levados cativos à obediência de Cristo, ó Pai, e que todo espírito maligno que luta contra a nossa vida, que nesse instante saia, ó Deus, coloque todos em fuga em nome de Jesus Cristo, porque aqui nós aceitamos apenas a presença do seu amado e meio Espírito Santo que está conosco todos os dias. Nós vamos te dar a honra, a glória e todo o louvor. Nós oramos sempre gratos a ti em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sempre se aplaudir ao Senhor. O texto que eu li, vocês me acompanharam na leitura, diz a respeito de uma história, uma passagem talvez que você já conheça, que você já ouviu pessoas pregando, que você já tem algumas definições sobre essa passagem, mas essa passagem vai se abrir diante de nós e nós vamos ver que ela tem muita propriedade divina e que vai trazer muito benefício para a nossa vida, e nós viveremos de forma agradável, da forma que Jesus quer que nós vivamos. E esse texto diz respeito a Jesus com os seus discípulos. Jesus dá uma ordem aos seus discípulos e diz: atravessem o mar da Galileia, vão para o outro lado, em direção a Cafarnaum. E eles recebem essa direção de Deus. O próprio Jesus diz isso para eles. Eles entram, eles embarcam e vão, começam a sua travessia em direção a Cafarnaum. E nesse instante Jesus se retira para orar. Jesus continuou ali e subiu ao monte para orar.
E os discípulos foram, porque Jesus disse: vocês vão na frente e daqui a pouco eu vou me encontrar com vocês. E eles receberam aquela direção de Jesus, eles tinham motivos de sobra para acreditarem, para confiarem nele, e foram. Só que no meio do caminho ficou escuro, o vento começou a soprar de forma contrária, de forma adversária, as ondas começaram a se elevar, o mar começou a espumejar, e eles começaram a ir para outro rumo, começaram a ir para outro lado, e eles ficaram com medo. O que aconteceu? Jesus veio andando por sobre as águas, e quando Jesus chega perto, eles se aterrorizaram, acharam que era um fantasma. E Pedro, que tinha uma teologia carismática, ele disse: se é o Senhor mesmo, permita-me ir ter contigo sobre as águas. Ele queria sentir na pele: se é o Senhor mesmo, eu quero sentir na minha pele a sua presença. Ele foi no meio do caminho, ele ficou com medo por causa do vento agitado, começou a afundar. Jesus foi, o ajudou, tirou ele da água, e os dois voltaram para o barco, e a tempestade parou. E a Bíblia diz que logo, quando eles o receberam de bom grado no barco, logo eles chegaram no seu destino. E a multidão que ficou do outro lado foi até a beira do mar e encontrou um barco vazio, sem ninguém. Havia um barco naquele lugar, e eles falaram que Jesus não tinha embarcado junto com os discípulos, que ele havia ficado naquele lugar, se retirou ao monte para orar, e depois eles procuraram Jesus, não acharam Jesus em lugar nenhum, e foram até a beira do mar, e o barquinho que os discípulos deixaram estava ali. E Jesus não estava mais naquele lugar, Jesus já havia ido, Jesus já havia se encontrado com os seus discípulos, e o milagre já havia acontecido. Glória a Deus. Existem duas perspectivas teológicas que não se conciliam na vida das pessoas. A primeira perspectiva teológica é da soberania absoluta de Deus, que nada vai acontecer conosco, que mal nenhum vai chegar à nossa terra, que enfermidade nenhuma pode vir sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, a nossa saúde vai ser perfeita, que nada vai falhar, que a provisão de Deus sempre estará conosco. E existe uma outra perspectiva teológica que diz que mesmo Deus sendo soberano, mesmo Deus estando no controle de tudo, nós não estamos livres das dificuldades, das lutas, dos problemas, de tudo aquilo que vem de forma adversária, de forma contrária à nossa vida. E eu particularmente, eu prefiro acreditar na primeira, porque a primeira é melhor. Nenhum dano virá sobre a minha vida. Os inimigos que vierem por um caminho vão ter que sair por 7 caminhos. É muito melhor nós acreditarmos nessa primeira perspectiva do que na segunda. E se nós buscarmos fundamentos bíblicos, buscarmos textos na Bíblia, somos capazes de criar algo sólido, uma teologia sólida que vai fazer com que acreditemos realmente que nada de mal vai acontecer na nossa vida. Mas por outro lado também nós podemos encontrar inúmeros textos na Bíblia Sagrada que vão fazer com que acreditemos que mesmo Deus nos amando, mesmo Deus estando no controle de tudo, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos ter lutas, nós vamos ter problemas na vida. E diante disso tudo, eu cheguei a uma conclusão: a soberania de Deus absoluta. Deus é tão soberano, mas tão soberano, que mesmo diante do cenário contrário à nossa volta, Ele é capaz de fazer com que tudo que está de forma contrária na nossa vida coopere para o nosso próprio bem. É o que está escrito lá em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é tão soberano que Ele pode transformar essa adversidade, esse problema que está acontecendo na sua vida, em algo bom para você, que vai trazer um resultado positivo para a sua vida. E eu vejo nesse texto
seres humanos concretos, como eu, como você, vivendo esse tipo de situação, não conseguindo entender essas duas perspectivas teológicas da providência absoluta de Deus e da outra soberania de Deus que não nos isenta de passar pela dor. Os discípulos receberam a palavra de Deus, próprio Jesus, e foram debaixo daquela orientação. No meio do caminho, a Bíblia diz que eles embarcaram ao anoitecer. E depois de 5, 6 quilômetros remando, um negrume começa a tomar conta do ambiente. A situação começa a ficar escura. Eles começam a ficar com medo. O vento começa a soprar de forma contrária. A situação, o cenário à volta daqueles discípulos fica de forma adversária, contrária daquilo que eles imaginavam. E eles começam a se lembrar de que Jesus disse para eles irem. Foi Jesus que instruiu. Foi Jesus que falou: vão, podem ir na frente, eu vou orar, mas eu vou ir ao encontro de vocês. E eles acreditaram naquilo e foram. Só que no meio do caminho eles começaram a fazer aquilo que muitas vezes nós fazemos. Nós atribuímos humanidade falível a Deus, sendo que Deus é soberano e não falha. E talvez eles começaram a pensar, a conversar entre eles. Talvez a comunhão lá no monte estava tão gostosa com o Pai que Jesus se atrasou, que Ele se esqueceu de nós. Talvez eles começaram a pensar que a palavra de Jesus Ele não levaria muito a sério como Ele disse, como Ele fazia. E aqueles discípulos, naquele momento, naquela situação, eles tinham motivos de sobra para acreditar que aquele homem, Jesus Cristo, que estava andando com eles, não era apenas um rabino, um mestre. Eles tinham motivos de sobra para acreditar que aquele homem era o próprio Deus em carne e osso que estava com eles, que andava com eles. E eles começam a agir dessa forma. E de repente Jesus vem sobre as águas. E às vezes nós estamos nessa situação. O ano passou, estamos já no último mês do ano, fizemos campanha na igreja, recebemos várias direções de Deus. Deus nos instruiu a fazer campanha, a jejuar, a orar, a buscar a presença dEle, a ler a Bíblia. E nós fomos. Só que parece que no meio do caminho nós olhamos ao nosso lado, olhamos o cenário à nossa volta e parece que a situação começa a ficar um pouco estreita. As coisas não começam a acontecer como nós achamos que iam acontecer. E a nossa vida vai em outra direção que nós não queríamos que fosse. E Jesus vai ao encontro daqueles homens. Só que no versículo 22 que nós lemos, a Bíblia Sagrada diz que havia um barco do outro lado do mar, da onde eles partiram, e aquele barco ficou. O que nós podemos aprender com isso? O porquê que muitas vezes Deus permite que nós tenhamos essa aparência do atraso divino? Por que às vezes nós achamos que o relógio de Deus está diferente do relógio da humanidade? Por que muitas vezes nós pensamos que Deus nos prometeu e no meio da caminhada aquilo que Ele prometeu não vai acontecer? Sabe por quê? Porque Deus quer nos ensinar a sua liberdade. A liberdade dele ser Deus, de vir sobre a nossa vida da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Porque os discípulos olhavam no horizonte e esperavam que o Jesus que eles acreditavam viesse dentro de um barco.
Eles esperavam um barco se aproximar, e aquele barco não se aproximou, aquele barco ficou do outro lado. E quando Jesus chega, andando por sobre as águas, eles acham que é um fantasma. Eles não olham e pensam que é Jesus. E Jesus chega e diz para eles: não tenham medo, sou eu. Glória a Deus. E Pedro disse ao Senhor: permita-me ir contigo por sobre as águas. Jesus fala: vem. Mas o que nós entendemos aqui? Aqueles discípulos quiseram determinar a forma que Deus tinha que agir na vida deles. Eles determinaram que o Deus que eles acreditavam tinha que vir através de um barco. Que o Deus que eles criam, que eles colocaram a confiança, precisava agir de acordo com as expectativas, com os caprichos que eles tinham. E Deus não vai se moldar às minhas expectativas, às suas expectativas, nem aos seus dias santos, nem aos seus caprichos, e nem da forma que você determinar que Ele tiver que agir na sua vida. Deus quer nos ensinar, quando a situação começa a ficar assim, Ele quer ensinar a sua liberdade, de ser Deus, de fazer o que quiser, de vir a hora que quiser, de se manifestar da forma que Ele quiser. Por isso nós não podemos fazer o que muitas vezes fazemos. Damos-lhe a forma como Ele tem que vir, quantas batidas Ele tem que dar, o que Ele deve fazer, quando Ele deve vir. E Deus quer nos ensinar hoje que Ele quer ser Deus na minha vida e na sua vida. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, talvez aquilo que você deseja, aquilo que você precisa não esteja acontecendo, exatamente porque Deus quer te mostrar que não é do seu próprio entendimento que as coisas vão acontecer. Talvez você esteja esperando que Deus venha na sua vida de uma forma e Ele virá de outra, de uma forma distinta, de uma forma diferente. E existem muitas pessoas que dizem: se eu estou com uma enfermidade, eu quero ser curado só se for de forma sobrenatural. Se for através de um médico, eu não quero. Aí não é milagre. Outras pessoas dizem: não, através de cura divina eu não quero, só se for através de médico. Prefiro morrer de câncer no hospital do que ser curado de forma de uma cura divina. Algumas pessoas dizem: sustento só se for através de um emprego. Outras pessoas dizem: não, só se os corpos trouxerem alimento à minha porta. Nós começamos a domesticar Deus, começamos a achar que Deus não sabe agir, começamos a tentar ensinar Deus a ser Deus. Ele não precisa de ensinamento humano, Ele não precisa de ordem humana, porque é Ele que determina, Ele que estabelece, é Ele que vai se manifestar na minha vida, na sua vida, na nossa vida, do jeito que Ele bem entender. E naquela circunstância, a Bíblia Sagrada diz que já se fazia escuro, que Jesus ainda não viera ter com eles. O que nós aprendemos com isso? O que esse versículo nos diz? Já estava escuro, eles esperavam Jesus e Jesus ainda não tinha ido ao encontro daqueles discípulos. Quando Deus aparece para nós com essa cara do aparente atraso, a diferença no relógio, no calendário, é porque Ele também quer nos ensinar a esperança. E qual é a palavra nesse versículo que diz sobre esperança? Que Jesus ainda não viera. É a palavra ainda. O apóstolo João, que escreveu o Evangelho segundo João, escreveu quando ele já era bem velhinho. Talvez se ele tivesse escrito logo após o acontecimento, ele não tivesse colocado esse ainda. Mas depois de muitos e muitos anos, depois dele ter analisado a sua vida, depois de muitos momentos de escuridão,
Depois de muitas outras vezes que ficou escuro, depois de muitas e muitas vezes que ele esperou, ele aguardou, achou que Jesus ia vir de uma forma que ele havia estabelecido, e Jesus chega de outra forma, assim como ele chegou naquele lugar. E Deus quer nos ensinar esperança, porque ele sabia que podia ficar escuro, ele sabia que por mais demorado que parecesse, Jesus ainda viria, que Jesus ainda iria ao encontro dele. Por isso que ele escreveu desse jeito, colocou isso ainda. Se você ler os outros evangelhos, você vai ver que não existe isso ainda. Mateus e Marcos escreveram, mas no evangelho de João existe essa palavra ainda. Ou seja, talvez você tenha orado, tenha pedido para Deus, tenha feito campanhas pedindo: Deus, há tanto tempo eu oro, há tanto tempo eu faço campanha, há tanto tempo eu acredito no Senhor, e o meu marido não se converteu. Há tanto tempo eu oro para que a minha vida profissional tenha uma mudança, e essa mudança não veio. Há tanto tempo eu oro, eu clamo, busco a Deus para que a minha vida sentimental tenha um outro rumo, seja transformada. Ela não foi transformada. Talvez você tenha orado para que Deus cure você, e você olha para a sua vida, para o momento que você está vivendo, e você não foi curado ainda. O que Deus quer nos ensinar? Que você mude a frase que você diz todos os dias, que você pensa, que o meu marido não se converteu, mas você tem que colocar uma ainda. Esse ainda vai fazer um bem enorme para você. Pelo amor de Jesus Cristo, coloque uma ainda. Ainda o seu filho não veio, ainda o seu marido não veio, ainda a sua situação financeira não mudou, ainda o seu casamento não foi transformado. Mas isso não significa, esse cenário contrário não significa que não vai acontecer. E João nos ensina uma grande lição. Não aconteceu até agora, mas eu sei que vai acontecer. Ainda não aconteceu, mas eu posso confiar nesse Deus que virá ao meu encontro, e aquilo que eu quero será realizado na minha vida. Em terceiro lugar, Jesus chegou diante deles, e eles o receberam de bom grado, e logo chegaram no seu destino. A palavra significa exatamente, essa palavra logo, chegaram no seu destino, significa imediatamente. Eles chegaram aonde eles queriam chegar, aonde Jesus disse que eles iam chegar. Quando nós entendermos tudo isso, quando nós aceitarmos e dermos chance de Deus ser Deus na nossa vida, dele vir a hora que ele quiser, se manifestar da forma que quiser, nós recebermos o Senhor como Deus de verdade, não fazê-lo um ídolo para que ele seja moldado às nossas expectativas e aos nossos desejos, mas que ele venha do jeito que ele quiser. Você vai ver que você vai chegar no seu destino. Rapidamente o Senhor vai fazer, ele vai suprir todo o tempo perdido, todo o tempo que o aparente atraso mostrou que você perdeu, será suprido em instantes na sua vida. Talvez você perdeu tempo não estudando, não fazendo as coisas direitas, fazendo um monte de coisa errada na vida por aí afora. Mas quando você receber Jesus Cristo de bom grado, ele virá sobre a sua vida, e você vai chegar imediatamente, rapidamente no seu destino, no lugar que ele preparou, no lugar que ele estabeleceu, para que você viva e veja que ele é fiel para cumprir aquilo. Para que nós possamos viver assim como Abraão viveu, depois de anos de escuridão, recebeu a promessa. E a Bíblia Sagrada diz que aquele que prometeu foi fiel para cumprir. Nós precisamos olhar para Deus como um Deus soberano, como um Deus que não vai se
moldar aquilo que nós queremos, aquilo que nós determinamos. Mas um Deus soberano está no controle da minha vida, da sua vida, e sabe muito bem aonde você deve chegar. Então continue orando, continue buscando a presença de Deus. E peça para que Ele se manifeste na sua vida do jeito que Ele quiser. Aleluia. Aceite Deus ser Deus na sua vida. Glória a Deus. Não crie um ídolo na sua mente. Entregue a sua vida ao Senhor. Glória a Deus. Continue acreditando. Amém. Continue perseverando. Que você vai ver a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida. Aleluia. Amém? Amém. De pé, vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Oh, glória a Deus. Aleluia. A presença do Senhor está aqui. Aleluia. Deus está junto conosco. Glória a Deus. Deus, nesse instante, está fazendo aquilo que a palavra dele diz. Ele está sondando o seu coração, Ele está sondando a sua mente. Ele sabe o que tem se passado na sua vida. Ele sabe o que tem acontecido. Ele sabe os momentos que você tem passado. E a Bíblia Sagrada diz que Ele está no nosso meio. Nós podemos ter essa certeza de que Ele virá ao nosso encontro. Ele vai se manifestar e virá do jeito que Ele quiser. Vai chegar e vai dizer para mim e para você: sou eu, o Deus convosco. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu não vou deixar você morrer. Eu não vou deixar você ir para outro mundo. Eu não vou deixar você se frustrar. Eu não vou deixar você se decepcionar no seu ministério. Eu não vou deixar você se decepcionar no seu casamento. Eu não vou deixar você se decepcionar na sua vida profissional, na sua vida material. Eu estou aqui com você e eu vou te levar para um lugar seguro. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, manifesta a sua presença na nossa vida. Venha, Senhor, ao nosso encontro. Nós queremos abrir mão, ó Deus, de todo entendimento errado, de todas as vezes, ó Deus, que nós tentamos te manipular e tentamos dizer para o Senhor vir da forma que nós queríamos, ó Deus, mas nesse instante nós pedimos a Ti para que o Senhor venha do jeito que o Senhor quiser. Que o Senhor venha fazer, ó Deus, as Tuas promessas acontecerem na nossa vida. Que o Senhor venha, ó Deus, trazer a transformação que tanto necessitamos, que tanto queremos. Que o Senhor venha restaurar, ó Deus, a vida das pessoas, os relacionamentos. Que o Senhor venha restaurar, ó Deus, a Tua presença dentro do nosso coração. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, libera o Seu poder. Libera, Senhor, a Sua presença. E faça com que o Teu nome seja glorificado através de nós. Oh Senhor, nós pedimos a Ti, liberta-nos, ó Deus, visita-nos, ó Senhor, e faça com que o Teu nome seja glorificado. Quero fazer um convite, quero convidar você que necessita que algo aconteça na sua vida. Você tem pedido há tanto tempo e até hoje não aconteceu. Você espera, você deseja, e no meio da caminhada você talvez nem acredite mais que seja possível de acontecer. Quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Vamos orar e você vai ser abençoado por Deus. Deus vai se manifestar na sua vida. Venha. Glória a Deus. Deus vai renovar a sua esperança. Vamos orar. E Deus vai ordenar as suas bênçãos. Vai se manifestar na nossa vida. Deus vai operar o milagre. Vamos juntos adorar. Assim como o rei Josafá fez. Se colocaram diante do exército, começaram a adorar, começaram a louvar o Senhor, dizendo uma canção simples: que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Deus colocou emboscadas nos inimigos de Josafá e todos os inimigos foram destruídos. Nesse instante nós vamos adorar o Senhor, porque nós confiamos e sabemos que Ele virá ao nosso encontro. O Deus conosco virá. O Deus Emanuel se manifestará na nossa vida. Nós te amamos, Senhor.